Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez é a palavra do Senhor chegando até você. E hoje nós vamos meditar o Evangelho deste quinto domingo do tempo da Quaresma. E esse Evangelho se encontra em João, capítulo 12, dos versículos de 20 a 33. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Então vamos lá. O versículo 20 desse Evangelho de João, nesse quinto domingo da Quaresma, começa dizendo assim: havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Quem são esses gregos? Esses gregos, na verdade, são pagãos, que eram simpatizantes do judaísmo, nós poderíamos dizer prosélitos, e que ainda não haviam chegado à circuncisão ou que não queriam ser circuncidados. Então, eram simpatizantes, tinham se convertido, tinham abandonado todos os deuses pagãos e tinham aceitado o Deus de Israel como seu único Deus. Mas não tinham chegado até a circuncisão, como fazia parte, então, do judaísmo. E são esses gregos que vão, então, para a festa, que vão para Jerusalém para adorar a Deus, para celebrar a Deus no templo. E isso nós encontramos também, nós vemos, se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, por exemplo, lá no capítulo 2, quando vai falar do dia de Pentecostes, a palavra de Deus vai dizer assim, que haviam vários povos. Por exemplo, nós vemos aqui o versículo 8, por exemplo. Como é que nós o escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, crentes e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, aqueles que se convertiam, que vinham do paganismo, iam a Jerusalém então para celebrar as grandes festas. Então foram alguns desses gregos que pediram então a Filipe. E por que foram a Filipe? E depois Filipe vai falar com André, porque esses nomes eram também nomes gregos, poderiam ser que esses dois discípulos falassem o grego e por isso eles foram até esses discípulos então e pediram a Filipe, aproximaram-se de Filipe e disseram que queriam ver Jesus. É muito interessante porque existem alguns detalhes aqui do Evangelho que nos fazem, que são significativos
e nos fazem pensar em outras passagens bíblicas. Por exemplo, então já falei sobre esses gregos, quem eram, e aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Essa aproximação de Filipe revela para nós, essa aproximação desses gregos de Filipe revela para nós a aproximação desses pagãos a Jesus e mostra que a hora de Jesus chegou, a hora da aproximação tanto dos judeus quanto dos pagãos. Se nós buscarmos lá no profeta Zacarias, nós vamos, profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 20, vai dizer assim. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e cidadãos das metrópoles. Os cidadãos de uma cidade irão a outra dizendo: vamos pôr-nos em marcha para tentar agradar o Senhor, buscar o Senhor dos Exércitos. Eu vou. Povos numerosos e nações poderosas virão à procura do Senhor para tentar agradá-lo. Nós já vemos aqui então, nessa vinda dos gregos, nós já vemos nessa vinda dos gregos o cumprimento dessa profecia de Zacarias, dizendo que povos de nações poderosas virão agradar o Senhor. E o versículo continua: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia 10 homens de qualquer língua ou nação hão de pegar um judeu pela barra do manto, dizendo, como se estivessem desesperados: convosco queremos caminhar, pois ouvimos dizer que Deus está convosco. Então, essa profecia de Zacarias quer mostrar os pagãos vindo, agarrando os judeus e dizendo, em outras palavras, nós queremos adorar o Deus que vocês adoram, nós queremos servir a esse Deus que vocês adoram. Revela para nós quem é esse Deus, porque nós ouvimos dizer que Deus está convosco. Então, essa aproximação aqui, ou seja, eles estão indo até um discípulo de Jesus, estão indo até Filipe, estão indo até alguém que estão indo até os judeus para dizer, nós queremos ver Jesus. Aqui o profeta Zacarias diz que eles pegariam na barra do manto de um judeu para dizer, convosco queremos caminhar. Aqui eles estão pedindo para Filipe, nós queremos ver Jesus, nós queremos ter uma experiência com Jesus, nós queremos vê-lo não com os nossos olhos, mas nós queremos experimentá-lo, conhecê-lo, adorá-lo e reconhecê-lo como nosso Senhor. Nós ainda vemos o profeta Isaías, nós podemos buscar no profeta Isaías, capítulo 45, versículo 15, diz assim: realmente tu és um Deus que não se deixa ver, Deus de Israel, o Salvador. Então aqui nós já vemos o profeta Isaías dizendo que Deus é um Deus que não se deixa ver. Ele é o Deus de Israel, o Salvador. Só que aqui os gregos estão pedindo para ver Jesus. Se o profeta Isaías está dizendo que Deus é um Deus que não se deixa ver, qual vai ser a resposta então de Jesus? Porque ele é esse Deus de Israel, ele é o Salvador, cujo profeta Isaías vai dizer que ele não se deixa ver. Então Jesus vai dar uma resposta para esses gregos. E Jesus vai dar uma resposta porque não somente os gregos querem vê-lo, mas nós vemos Moisés também que gostaria de ver o Senhor. Quando nós pegamos lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 18 a 20, nós vamos ver que Moisés também pediu a Deus a graça de vê-lo. Olha que interessante, versículo 18. Moisés disse, mostra-me a tua glória. E o Senhor respondeu, farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença, pois favoreço a quem quero favorecer e uso de misericórdia com quem quero usar de misericórdia. E acrescentou, não poderás ver minha face, porque ninguém me pode ver e permanecer vivo. O Senhor disse, eis aqui um lugar perto de mim. Tu ficarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão enquanto passo. Quando eu retirar a mão,
tu me verás pelas costas, minha face, porém, não se pode ver. Então nós já vemos aqui, Moisés pedindo a Deus para ver a face de Deus, e o Senhor diz que ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo, então Moisés veria as costas de Deus. Ou seja, porque Moisés não estava pronto para ver Deus, porque ninguém pode ver a face de Deus. A face de Deus só se revelaria em Jesus Cristo. Ele é o esplendor da glória de Deus e nós veríamos a Deus na pessoa do seu Filho, que assumiria então a nossa carne. Então, os gregos estão pedindo, aqui nós vemos Moisés pedindo em nome do povo hebreu, em nome dos judeus, nós vemos o profeta Isaías dizendo que ninguém pode ver a face do Deus de Israel, ninguém pode ver a face do Salvador, nós vemos o profeta Zacarias dizendo que povos viriam pedir para caminhar nos caminhos desse Deus, e aqui nós estamos vendo a humanidade inteira, os pagãos sendo representados por esses gregos que clamam, que desejam, que anseiam, a alma que anela ver Jesus. E qual vai ser a resposta? Jesus dá uma nova resposta. É muito interessante porque, Filipe então combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Já que os gregos vieram a Filipe, Filipe vai a André e diz, tem um povinho aí, tem uns gregos aí querendo ver Jesus, vamos falar com o Senhor. Só que Jesus respondeu, interessante, se você chega para alguém e fala, tem uma pessoa querendo te ver, o que você responderia? Ou sim, ou não. Não quero ver ninguém? Tá, eu vou lá, vou ver essas pessoas. Mas Jesus não responde assim. Jesus dá uma resposta que, se nós lermos o Evangelho, sem mergulharmos no significado das palavras, nós vamos pensar que Jesus ignorou. Nós vamos pensar que Jesus não quis dar uma resposta para os gregos que queriam vê-lo. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu-lhes, para André e para Filipe, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Mas que resposta é essa? Não respondeu a Filipe e André, que deveriam dar uma resposta para os gregos que queriam ver Jesus. Mas, na verdade, Jesus dá uma nova resposta. A única maneira de ver a face de Deus em Jesus Cristo, a única maneira de ver Jesus é através dessa nova resposta que ele dá, que chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então nós veríamos Jesus, nós veríamos a resposta, melhor, a resposta de Moisés, o pedido de Moisés seria respondido e seria atendido quando Jesus estivesse na cruz. A glorificação de Jesus na cruz seria a resposta tanto para os judeus quanto para os gregos. E qual é essa nova resposta que Jesus dá? Se nós pegarmos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos ver isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim. Versículo 6. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. Então, aqueles que veem Jesus Cristo e a face de Jesus Cristo podem ver a glória divina. Então, ver Jesus é ver a glória de Deus. E ver a glória de Deus, esta glória de Deus se dá na cruz. Por isso, a hora é chegada. Se nós pegarmos João 13, versículo 1, vai dizer assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a única maneira de ver Jesus e ver a face de Deus, como foi o pedido de Moisés, é ver a glória de Deus em Jesus Cristo. E essa glória só se dá na cruz. Por isso a hora de Jesus é chegada, a hora da glorificação, como ele disse. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então, a resposta para os gregos, como para toda a humanidade, será a cruz de Cristo. A cruz é a resposta para todos aqueles que pedem para ver Jesus. Nós o veremos crucificado,
nós o veremos ressuscitado, nós o veremos glorificado. A cruz é a única resposta para o mundo. E nós estamos vivendo em tempos em que todos querem ver a Deus, em que todos querem ver Jesus, mas muitas vezes não querem ter compromisso com Ele, não querem ter compromisso com Deus, não querem ter compromisso com o Senhor de andar nos seus caminhos, de andar no caminho de Jesus, de acolher a única verdade que é Jesus e receber a vida que é o próprio Jesus. Então querem conhecê-lo, querem buscá-lo, querem vê-lo sem se comprometerem com ele. Então, a resposta que Jesus dá para a humanidade é a cruz. Quem quiser me ver, é preciso me ver sobre a cruz e se comprometer com a cruz, perder a sua vida por causa de mim, seguir os meus caminhos, ser crucificado comigo. Então, neste quinto domingo da Quaresma, é isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor está olhando para nós e dizendo: você quer me ver? Então se comprometa com a minha cruz. Você quer me ver? Olhe para a cruz. Você quer me ver? Se comprometa com a minha paixão e a minha ressurreição e ande nos meus caminhos. E Jesus ainda vai dizer: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Semear o trigo na terra é como um enterro, é como enterrar uma pessoa, enterrar alguém. Da mesma forma que nós enterramos alguém, nós enterramos o grão de trigo. Só que o grão de trigo, depois de enterrado, depois de algum tempo, a gente vai lá, daquilo que parecia a morte, nós vamos encontrar algo vivo, a planta que nasceu. Assim também vai ser a glorificação de Jesus. Nós colheremos os frutos da ressurreição. Se nós pegarmos o Salmo 126, por exemplo, nós vamos ver esse salmo dizendo para nós assim. Salmo 126, o versículo de 5 a 6. É isso que Jesus quis dizer quando ele fala do grão de trigo que precisa morrer. Na verdade, ele está falando dele mesmo, que ele seria enterrado como grão de trigo, e da mesma forma que o grão de trigo, depois de algum tempo, não se encontra mais morte nele, mas se encontra a vida, a planta dando frutos, em Jesus também seria enterrado, mas veríamos e colheríamos nele os frutos da ressurreição. A palavra de Deus, o Salmo 126, versículo 5 diz: quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Quando vai chorando, levando a semente para plantar, mas quando volta alegre, trazendo seus feixes. É isso que Jesus está dizendo. Aqueles que querem vê-lo, vai ter que passar com ele pelo caminho de semear entre lágrimas para colher com alegria os frutos da própria ressurreição de Jesus. E que neste domingo da Quaresma nós possamos ver Jesus, vê-lo de uma maneira antecipada, vitorioso, ressurrecto, porque passou pela cruz. Então, para mim e para você, cristão, a única maneira de ver Jesus, a única maneira de responder aos gregos é contemplando a cruz. O Cristo vivo e ressuscitado que se deixou crucificar, que morreu no nosso lugar, mas que ressuscitou. O Jesus que é glorificado na cruz, a maneira de conhecê-lo é contemplando a sua glorificação por amor de nós. Jesus que passou pela cruz.